Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Elton e mais uma videoaula de Biologia Celular. Essa nossa videoaula nós vamos iniciar aí o nosso quarto e último bimestre da disciplina de Biologia Celular. E nós vamos iniciar, pessoal, esse conteúdo, para o quarto bimestre sobre as organelas, tá? Então nós vamos começar a estudar agora de forma isoladamente as organelas, ok? Então, se nós estamos estudando, vamos iniciar então o estudo dessas organelas, nós estamos então avaliando o que? Características presentes em células eucarióticas, uma vez que as células procarióticas não apresentam organelas. Nossa primeira organela, uma estrutura presente aí nas células eucarióticas, será então as mitocôndrias. Pessoal, nós vamos encontrar mitocôndrias em células animais, em células vegetais, nos protozoários, nas algas, tá? Nos fungos também. Então, grande parte das células eucarióticas, elas vão apresentar esta organela, que é muito importante para o funcionamento de uma célula, para o funcionamento de um organismo, ok? Elas são as organelas responsáveis em fazer a síntese da energia, que nesse caso é na forma de ATP, a adenosina trifosfato. Mas é apenas essa a função da mitocôndria? Fazer, realizar, produzir energia? Nós vamos ver que existem outras funções relacionadas à organela mitocôndria. Mas é claro que antes a gente vai dar primeiramente uma olhada na morfologia dessa organela, na anatomia desta organela. Bom, primeiramente, pessoal, as mitocôndrias apresentam várias formas, tá? Algumas são redondinhas, ok? Nós conseguimos evidenciar algumas que são redondas, ok? Algumas que são mais alongadas, ok? Nós podemos ver que é uma mitocôndria mais alongada. Isso vai depender do tipo, de célula, da função que aquela mitocôndria, naquele momento, vai estar exercendo, tá? Então é legal que a mitocôndria é uma organela muito dinâmica, vamos assim dizer. Ela altera a sua forma, tá? Se tiver a necessidade. Ela também pode se fundir uma mitocôndria com uma outra mitocôndria também, e depois ela pode se separar novamente. Então a mitocôndria ela possui uma dinâmica muito grande, tá, pessoal? E ela apresenta em várias formas, circular, ovoides, mais alongadas, mais curtas, ok? Então, isso vai depender de célula para célula, de organismo para organismo, tá? E também vai depender também desse metabolismo dessa mitocôndria, tá bom? Para ela exercer essa sua forma. Essa sua forma e essa sua capacidade também de ser dinâmica, por ela conseguir, então, se deslocar em uma célula, é através do citoesqueleto, de algumas proteínas, de alguns componentes que fazem parte do citoesqueleto. Então, nós temos citoesqueletos que estarão ligados, interligados com essa organela para fazer a sua função, de se locomover de um canto da célula para outro canto da célula, para fixar essa organela em alguma determinada região específica da célula. Então isso vai depender de célula para célula. Então ela também está envolvida, nessa sua dinâmica, de ser uma organela muito dinâmica por causa da presença desses componentes do citoesqueleto que auxiliam, essas organelas a fazer esses tipos de movimento. A mitocôndria, pessoal, ela está presente, tá? Ela está presente na maioria das células eucarióticas, ok? Então, muitas células, grande parte, elas vão sim possuir mitocôndrias, ok? Algumas vão possuir a mitocôndria conforme o tempo ali em que essa célula realizar o que nós chamamos de diferenciação, elas podem até às vezes perder essa organela, como por exemplo na formação das hemácias, das nossas células sanguíneas dos mamíferos, Ela durante o processo de diferenciação, elas acabam perdendo todo o seu material citoplasmático, Perdem o núcleo, perdem as organelas, nesse caso perde também as mitocôndrias, e elas acabam aí, quando estão diferenciadas como hemácias, como eritrócitos, acabam aí não tendo, a presença dessa organela. Outra particularidade também sobre as mitocôndrias é que existem alguns organismos que
apresentam apenas uma única mitocôndria. Olha só que interessante, né? Nós temos aí as nossas células que apresentam várias mitocôndrias, mas existem alguns micro-organismos que apresentam apenas um tipo de uma única mitocôndria só, como por exemplo, as células que fazem parte do grupo aí que nós chamamos de tripanosomatídeos, que fazem parte a leishmania, que fazem parte o Trypanosoma cruzi, ok? Então esses caras aí, eles apresentam apenas uma única mitocôndria que está em grande parte do seu corpo celular. Por exemplo, ó, aqui é uma parte da mitocôndria, né, de um tripanosomatídeo, ok? Aqui também, ó, é uma região, né, uma porção da mitocôndria de um tripanosomatídeo, tá? Então esses caras só vão apresentar apenas uma única mitocôndria, ok? Outro fator interessante também, né, que existem alguns que nem apresentam mitocôndria, né? Então existem alguns micro-organismos, como por exemplo a giardia, né, não apresenta mitocôndria, ok? Existem também alguns tipos de micro-organismos que não apresentam mitocôndria, mas apresentam algumas bactérias que vão fazer a função, né, que vão exercer essa função de, da mitocôndria, tá? Então, por exemplo, existe essa ameba aqui, ó, tá? A Pelomixa palustris, elas não possuem mitocôndria, né? Elas não possuem uma mitocôndria. Só que no lugar da mitocôndria, esses micro-organismos apresentam então uma relação endossimbiótica com um tipo de bactéria. E essas bactérias vão realizar as funções de uma mitocôndria nesses micro-organismos. No caso de um protozoário giardia, né, que esses parecem dois olhinhos, né, mas na verdade são dois núcleos, esses organismos não possuem, né, mitocôndria, por mais que seja uma célula eucariótica, elas não apresentam mitocôndria. E também, né, foi encontrado também nesse outro microorganismo aqui, ó, que apresenta um núcleo, ou seja, são células eucarióticas, mas não apresentam mitocôndrias, ok? Então, nós temos algumas particularidades, né, quando nós falamos em mitocôndria. Alguns apresentam, né, a maioria sim vai apresentar, mas alguns não apresentam, mesmo sendo células eucarióticas. Algumas acabam perdendo, né, essa mitocôndria e outros apenas possuem uma única mitocôndria, né? Então, a biologia, né, o estudo da vida, né, ela tem uma abrangência muito grande, né? Então não é assim, certeza que todos vão possuir aquela característica. Então existem umas diferenças aí, peculiaridades aí muito interessantes no mundo aí dos organismos. Bom, pessoal, então falando mais aí sobre falando mais sobre as mitocôndrias, né? Nós vamos ver agora a estrutura dessa organela, tá? É claro que isso vai depender, né, de um tipo de organismo para outro, mas de forma geral, a mitocôndria vão apresentar essas seguintes estruturas. Vamos começar aqui, ó, de fora para dentro, tá? Então vamos imaginar que nós temos aqui, né, em volta aqui nessa parte branca, como se fosse o citoplasma da célula. E aqui nós temos então a mitocôndria. A primeira estrutura aqui, ó, é interessante que as mitocôndrias apresentam duas membranas, ok? Duas membranas celulares. Não vai possuir apenas uma única membrana igual a célula de forma geral, né, a membrana plasmática, mas essas células vão apresentar, essas organelas, perdão, vão apresentar duas membranas celulares, ok? A primeira é a membrana externa, ok? Então nós temos aqui primeiramente a membrana externa, que vai estar em contato com o citoplasma, que vai estar em contato com o citossol. É uma membrana muito permeável, tá? Permeável para várias moléculas pequenas, para íons, ok? Depois nós temos a segunda membrana, que é a membrana interna, que é a membrana que vai estar em contato com a parte interna da organela, que nós chamamos de matriz mitocondrial. Então nós temos aqui o citoplasma, né? Nesse caso aqui, nós temos também um tipo de citoplasma, mas no caso da mitocôndria, nós chamamos de matriz mitocondrial. E é com isso que a membrana interna vai estar se tendo contato com a membrana, com a matriz mitocondrial, ok? A membrana interna é diferente da membrana externa. Por quê? Porque a membrana interna, uma das principais diferenças é que ela é impermeável para a maioria das moléculas pequenas.
Ao contrário da membrana externa, que é permeável, a membrana interna ela é muito impermeável, pessoal. São algumas moléculas vão estar passando, né, por essa membrana interna. Para passar, terá que ter necessidade, as outras moléculas, né, para passar para a matriz, teria necessidade das proteínas que estão anexadas nessa membrana interna, ok? Entre essas duas membranas, né, membrana interna e a membrana externa, vale ressaltar, pessoal, que tanto a membrana interna como a membrana externa, elas são formadas, cada uma, por duas camadas de lipídio, tá? São membranas semelhantes à membrana plasmática, duas camadas de lipídio. Mas a diferença é o quê? Que a membrana plasmática é apenas uma, né, com dupla camada de lipídio. Aqui não, nós temos duas. Essa com dupla camada de lipídio e essa também com dupla camada de lipídio. Entre essas duas membranas, nós temos o que nós chamamos de espaço intermembranoso ou espaço intermembrana, pessoal, tá? Então tem um pequeno espaço, né? Um lumen aqui, um espaço entre essas duas membranas que nós chamamos de espaço intermembranoso, entre as duas membranas, entre a membrana externa e a membrana interna que está em amarelo, pessoal. A membrana interna, pessoal, uma característica bem interessante também é que ela realiza várias invaginações para dentro da organela, para dentro, né, da mitocôndria, que nós chamamos de cristas mitocondriais, pessoal. Já já nós vamos ver qual que é a função dessas cristas mitocondriais. Na parte mais interna, né, nós temos aí preenchendo, né, o espaço interno da mitocôndria, nós temos a matriz mitocondrial. Essa matriz contém aí diversas enzimas, diversas moléculas, água, tá? Componentes aí parecidos com o que nós encontramos no citoplasma da célula em geral. Encontramos também ribossomos, encontramos também DNA e RNA dentro dessa matriz mitocondrial, ok? Temos a presença também de algumas estruturas que armazenam, né, alguns tipos de moléculas que nós chamamos de grânulos, tá? Elas vão acabar armazenando aí algumas moléculas, né, dentro desta organela, ok? Então, nós temos aí de forma geral a estrutura da mitocôndria, ok? Como é que é de forma, qual é a morfologia, né? A parte mais morfológica, né, de uma mitocôndria. Vale ressaltar, pessoal, que eu comentei com vocês que a principal função da mitocôndria é o quê? Fazer a síntese de ATP. Agora anotem aí no caderninho de vocês onde está, né, essas enzimas que fazem a síntese de ATP na mitocôndria. Essas enzimas, as que fazem a síntese mesmo do ATP, propriamente dito a síntese, né, que vai produzir o ATP, elas estão presentes na membrana interna, elas estão anexadas, embutidas, né, na membrana interna, pessoal, tá? Então imagina só, se as enzimas para fazer a síntese do ATP, para produzir o ATP mesmo, estão na membrana interna, quer dizer que a membrana interna ela tem uma função muito grande na mitocôndria, que é realizar a síntese de ADP. Notem aqui comigo, ó, como que é a membrana interna de uma mitocôndria. Ela é invaginada, tá? Estão vendo? Ó? Isso aumenta a área de membrana interna. Se aumenta a área de membrana interna, concordam comigo que as proteínas, né, as enzimas para a síntese de ATP também vão aumentar. Isso, então, é um ganho evolucionário muito grande para essas organelas e, consequentemente, para a célula. Aumenta a área de presença dessas enzimas, aumenta a função, né, o metabolismo dessas enzimas, né, aumenta a parte funcional nessas enzimas, o que vai aumentar? Aumenta então a produção de ATP. Então é interessante, pessoal, também comentar que a quantidade dessas cristas mitocondriais podem variar. Existem células que têm um determinado número de cristas mitocondriais e outras células possuem muito mais cristas mitocondriais. Isso vai depender do quê?
da necessidade energética dessas células. Quanto mais energia necessitar, mais organela a mitocôndria vai ter e, consequentemente, essas mitocôndrias a mais terão também um ganho maior de cristas mitocondriais, para que tenha um aumento da carga de produção de energia na forma de ATP. Bom, pessoal, agora de forma anatômica mais específica, né? Então nós temos aqui uma mitocôndria, tá? Nós temos aqui uma mitocôndria, dá para ver nitidamente, lembrando que aqui nós temos uma micrografia por microscopia eletrônica de transmissão, ok? Imagina que nós tivéssemos lá cortado uma mitocôndria bem ao meio, tá? Como se tivesse cortado uma laranja, um tomate. Nós vamos ver as estruturas internas dessa fruta, ou nesse caso dessa organela. Tá? Então imagina só, nós temos lá uma mitocôndria, né, como se fosse uma laranja circular, e nós cortamos essa laranja, cortamos essa mitocôndria para ver dentro dessa organela, ok? Para ver dentro dessa fruta, se fosse o caso de uma laranja. Então, isso que é microscopia eletrônica de transmissão. Nós estamos vendo dentro da mitocôndria. Então, nós podemos ver aqui, ó, nitidamente, pessoal, essa primeira regiãozinha aqui, ó, mais densa, né, em uma salinha escura, que é a membrana externa da mitocôndria. Em sequência, nós temos uma segunda linha, né, para dentro da mitocôndria, que começa então a fazer as invaginações. Essas daqui são as cristas mitocondriais, que fazem parte da membrana interna. Reparem, pessoal, que entre a membrana externa e a membrana interna, nós temos um espaço aqui em branco, né? Uma densidade baixa. Nesse caso é o espaço intermembranar, o espaço intermembranoso. E essa região aqui, onde circula a membrana interna, né, que possui várias densidades diferentes, é a matriz mitocondrial, onde vai ter os ribossomos, onde vai ter o DNA, RNA, enzimas, né, grande número de enzimas que realizam diversas funções na mitocôndria. Então, primeiramente aqui, ó, a membrana externa, uma membrana com dupla camada de lipídios, né? A membrana interna ela é livremente permeável, ela é muito permeável, pessoal, a moléculas e a íons, tá? Isso se deve a canais chamados de porinas, tá? Existem muitos canais chamados de porinas que auxiliam nessas funções. Tem presente também nessa membrana externa enzimas, né, proteínas, né, enzimas envolvidas na síntese de lipídios mitocondriais e também enzimas que auxiliam no metabolismo do lipídio, né? A mitocôndria, além de utilizar, né, produto derivado da glicose para fazer energia, ela também pode utilizar produtos derivados do lipídio para fazer energia, ok? E também na membrana externa tem a presença de receptores de fusão. Lembra que eu comentei com vocês que dependendo da necessidade as mitocôndrias podem se fundir? Então, para que ocorra a fusão, né, existem receptores, né, que auxiliam nessa fusão. Por que tem que ter esses receptores? Para a mitocôndria conseguir, né, se ligar, né, se reconhecer uma outra organela mitocôndria para conseguir fazer a fusão, ok? Se não tivesse esses receptores, elas não conseguiriam fazer a fusão corretamente, porque existem outras organelas dentro da célula eucariótica. Neste caso aqui, ó, nós temos também a membrana interna, tá? Então nós temos aqui a membrana externa e aqui nós temos a membrana interna, né? Faz parte também das cristas mitocondriais. Ela já é impermeável, enquanto que a membrana externa é permeável, pessoal, anotem aí, tá? A membrana externa é permeável a muitas moléculas pequenas e íons. A membrana interna ela já é impermeável, ela dificulta a entrada de pequenas moléculas e de íons, como por exemplo a entrada de H+. Este próton, né, que nós chamamos de H+, ele é muito importante para a funcionalidade da mitocôndria, pessoal, ok? Presença também de várias dobras que nós comentamos já, que são chamadas de cristas mitocondriais. Essas cristas mitocondriais, essas dobras, contêm as proteínas necessárias para a síntese de ATP, que nós chamamos de cadeia respiratória, né? Então, essa cadeia respiratória, né, que faz a síntese de ATP, está presente na membrana interna. E ela também auxilia na
formação do gradiente eletroquímico de próton, né? O gradiente eletroquímico de H+. O que seria isso, pessoal? Para que ocorra a síntese de ATP, ok? Nós temos que ter a presença o quê? Das enzimas que fazem a síntese de ATP. Essas enzimas, por sua vez, estão onde? Nas dobras da membrana interna, que nós chamamos de cristas mitocondriais, ok? Então imagina só que nós temos a membrana, né, interna, e imagina só que nós tivéssemos aqui, ó, vários, né, proteínas, né, imersas aqui, ó, que fazem a síntese de ATP. Para fazer a síntese de ATP, uma outra característica também é a presença de um gradiente eletroquímico de H+. O que seria isso, pessoal? Esse H+, né, ele está aqui no matriz mitocondrial e existem algumas proteínas aqui mesmo da membrana interna que bombeia este H+ da matriz para o interior do espaço intermembranar. E aqui, dentro desse espaço intermembranar, a concentração de próton aumenta muito, pessoal, fica muito alto aqui a concentração, e aqui na matriz mitocondrial fica baixo. Então, por isso que nós informamos que acontece a formação de um gradiente eletroquímico. Uma região fica mais concentrada do que a outra região. Esse gradiente, né, eletroquímico de prótons, essa grande quantidade de próton, começa então a ter uma única entrada para a volta aqui no citosol. Vocês vão ver isso lá na bioquímica com o professor Paulão. Quando esse próton volta por essa enzima específico, ele acaba entrando novamente aqui na região da matriz mitocondrial, e essa entrada, esse bombeamento, né, que acontece, acaba então realizando a síntese de ATP. Então a síntese de ATP só acontece por quê? Porque forma esse gradiente eletroquímico de H+, e o H+ retorna novamente, né, para dentro da matriz mitocondrial, e isso então funcionaliza a síntese de ATP, ok? Não vou entrar em detalhe porque vocês vão ver isso lá na bioquímica. Espaço intermembranas, né? Além dele possuir esse gradiente eletroquímico de próton, né? Esse gradiente eletroquímico de H+, ele também contém enzimas que utilizam, né, o ATP proveniente da matriz mitocondrial para vários processos metabólicos. E a matriz mitocondrial, né, ela contém uma concentrada centenas aí de enzimas necessários para vários metabolismos, como por exemplo, metabolismo do biruvato, metabolismo do ácido graxo. Esses dois aqui são usados para fazer a síntese de ATP. Esse biruvato proveniente da glicose, né? Os ácidos graxos também, né? Os tipos de lipídios chamados de ácidos graxos também são usados para gerar ATP. Tudo isso através de processo metabólico dentro aqui da mitocôndria. Tem enzimas do ciclo do ácido cítrico, que também é essencial para produzir moléculas que irão para a síntese de ATP. Na matriz mitocondrial tem a presença de DNA mitocondrial, de ribossomos mitocondriais, né, de RNAs também, transportador, mensageiro, e enzimas, né, que auxiliam na expressão de genes mitocondriais. Muitos dos genes, a maioria das proteínas, perdão, que nós temos aqui em função dentro da mitocôndria são provenientes, pessoal, do núcleo, né, do DNA nuclear da célula. São poucas, né, as enzimas que são produzidas dentro da própria organela mitocôndria. Bom, como nós comentamos, a principal função da mitocôndria é gerar, sintetizar, produzir ATP, a molécula chamada de adenina trifosfato. Essa molécula, pessoal, ela possui então o açúcar, né, a ribose, ligado aí à adenina e juntamente com 3 grupos fosfato, né? Por isso que nós chamamos adenina trifosfato, ok? E é nesse fosfato que nós temos uma grande carga de energia. Essa energia, né, é usada para fazer a ligação desses grupos fosfato. Então, quando ocorre, né, o uso de uma molécula de ATP, esse local aqui do grupo fosfato,
ele é quebrado. E essa quebra libera muita energia, e essa energia é usada para os processos metabólicos da célula. Nesse caso, quando ele perde o grupo fosfato, ele fica então na forma de adenina difosfato, ok? Essa adenina difosfato, ela é direcionada lá na mitocôndria para ser novamente convertida em ATP, ok? Através então daquelas funções que nós falamos sobre a mitocôndria, ok? Essas ligações químicas aqui que acontecem, né, que vêm através da energia para fazer essa ligação química, são provenientes do que, pessoal? Das moléculas da nossa alimentação. Então, quando nós temos lá o uso de glicose na alimentação, do próprio lipídio também, quando tem a quebra de lipídio, quebra de glicose, por exemplo, ou de outro tipo de carboidrato, a energia dessas moléculas são usadas para energizar as ligações entre o ADP com o grupo fosfato, produzindo a molécula ATP, que pode ser direcionada para vários locais da própria célula que produziu para os seus processos metabólicos que têm necessidade de ATP. Outra função também na mitocôndria, pessoal, são os transportadores de energia. O que seria isso, professor? São moléculas que vão mesmo transportar energia, energia na forma de elétrons, tá? Esses elétrons são provenientes de moléculas da nossa alimentação. Então, por exemplo, entra lá uma glicose. Essa glicose ela vai ser quebrada, vai ser fragmentada, né, oxidada, para gerar energia. Uma parte dessa energia está na forma de elétrons. Esses elétrons eles se ligam a esses transportadores de energia, e esses transportadores de energia vão ser usados lá na mitocôndria para fazer a síntese de ATP, ok? Então, nesse caso aqui, nós temos a flavina adenina dinucleotídeo, ou conhecida como FAD. Ela pode estar oxidada ou reduzida. Quando ela está oxidada, pessoal, o que é estar o conceito de estar oxidado e de estar de reduzido, né? O reduzido é quando ele ganha os elétrons, né? Uma molécula que é reduzida, ela ganha elétrons. Quem é oxidado perde os elétrons, ok? Então, neste caso aqui, o FAD, ele não possui os elétrons, né? Ele está na forma oxidada, não possui os elétrons. Quando uma molécula, né, entra dentro da célula e ela é quebrada e libera prótons e libera os elétrons, esses prótons e elétrons vai para o FAD, que está oxidado. Como ele está oxidado, sem energia, ele então recebe os elétrons, né, ele se energiza, ele fica na forma reduzida, chamada de FADH2. Isso acontece, pessoal, no metabolismo celular, né, no metabolismo que acontece lá dentro da mitocôndria. Né, a glicose, né, ela é convertida, ela é quebrada, né, para produzir energia, e ela é quebrada também para produzir esses FADH2. Esses FADH2 são direcionados para outra etapa da produção de energia para aumentar mais ainda a produção energética, a produção de ATP. Além do FADH2, nós temos também o NADH. O NAD, né, nesse caso, na forma oxidada, né, a nicotinamida adenina dinucleotídeo, ele é também um transportador de energia, uma molécula que transporta energia na célula. Aqui está na forma oxidada, sem elétrons, né, que nós chamamos de NAD+. Esse NAD+, quando recebe os elétrons, recebe os prótons, ele se torna da forma oxidada para a forma reduzida, nós chamamos de NADH, ok? Ela está reduzida por quê? Porque recebeu os elétrons, ganhou elétrons, ele fica reduzido, NADH. Ele é produzido também durante o metabolismo de moléculas dentro da célula, e esse NADH ele pode então ser utilizado lá, ele é direcionado, utilizado lá na cadeia transportadora de elétrons. Por isso que nós chamamos de cadeia transportadora de elétrons. FADH2 vai transportar elétrons
E o NADH vai transportar elétron lá na cadeia transportadora de elétron. E esse transporte de elétron que vai acontecer, que vocês vão ver lá na bioquímica, ele vai auxiliar na produção de energia, na produção de ATP dentro da célula. Como que acontece, pessoal, essa produção de energia, tá? Aqui nesse caso, nós vamos dar um exemplo com a glicose, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que nós tivemos lá uma dieta, né, rico em glicose, tá? A glicose é uma molécula formada por 6 carbonos, pessoal, formada por 6 carbonos. C6H12O6, ok? É formada por 6 carbonos. Dentro do citoplasma, ainda lá dentro do citoplasma, essa glicose, pessoal, que é formada por 6 carbonos, ela é quebrada e convertida em duas moléculas de ácido birúvico, tá? Ou biruvato. Cada uma dessas moléculas de biruvato possui 3 carbonos, ok? Essa conversão da glicose de 6 carbonos para duas moléculas de biruvato, cada uma com 3 carbonos, notem que durante isso aqui produz 2 ATP e aqui também produz 2 ATP. Produz também os transportadores de elétrons, NADH, e aqui um outro NADH. Mas notem, ó, produz 2 ATP, aqui também produz 2 ATP, ou seja, a quantidade final de ATP produzida é de 4. Mas notem, aqui se utiliza 2 ATP para fazer essa função toda, ou seja, se eu tenho a produção de 4 ATP, mas eu usei 2, o ganho final é de quantos? 2 ATP na quebra da glicose até biruvato, até o piruvato. Notem que aqui nessa parte aqui, ó, da glicose até o biruvato, não tem o uso de oxigênio. É uma reação sem a necessidade de oxigênio, uma reação anaeróbica. Okay? Então, isso acontece aonde, professor? No citoplasma, tá? Lá no citossol da célula. Então, a glicose entra, né, para dentro da célula e no citoplasma, uma única glicose produz duas moléculas de biruvato, ok? Essa produção de E2-biruvato também produz duas moléculas de ADP, duas moléculas de ADP, que são 4 ao final, mas como gasta 2, a geração final de ATP por glicose é 2, e produz também 2 NADH. Esses NADH, que são transportadores de elétrons, eles são usados lá na síntese de ATP. Ok, glicose no citoplasma originou, né, duas moléculas de biruvato. O que vai acontecer com essas duas moléculas de biruvato? Aí, pessoal, essas duas moléculas de biruvato, que possuem 3 carbonos cada um, ela estava lá dentro do citoplasma, tá? Então aqui seria o citoplasma da célula. Aqui nós temos a membrana externa da mitocôndria, a membrana externa da mitocôndria, que é o espaço intermembranar das duas membranas. Quando esse biruvato ele é formado no citoplasma, depois que ele é quebrado, né, da glicose, formando 2 biruvatos, esses 2 biruvatos entram na mitocôndria e eles entram o que nós chamamos, então, numa entrada, né, esses 2 biruvatos, eles se tornam, então, uma outra molécula. De 2 biruvato, nós temos, então, a formação de 2-acetil-CoA. Okay? Então, tem a formação de 2-acetil-CoA. Lembra? Cada biruvato era formado por 3 carbonos. Nesse caso, cada biruvato vai sair um carbono, formando um CO2, e ao final nós temos um acetil-CoA com 2 carbonos. Nesse caso, entrou 2 biruvato vai estar aqui, 2 acetil-CoA, teremos aqui como produto final, ok? Formando esse acetil-CoA dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, o que vai acontecer com esse acetil-CoA, pessoal? Este acetil-CoA, nós temos aqui o acetil-CoA, né? Lembra? Era glicose, a glicose foi convertida em biruvato, esse biruvato foi convertido em acetil-CoA. Esse acetil-CoA, ainda na matriz mitocondrial, vai entrar no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, pessoal.
e ela vai ser totalmente metabolizada, tá? Então aqui ela vai ser totalmente metabolizada. E durante essa metabolização do acetil-CoA, olha só o que vai gerar. Vai gerar NADH, vai gerar mais NADH, vai gerar ATP, vai gerar FADH2 e vai gerar NADH. Então o que vai gerar? Vai gerar transportadores de elétrons e a própria molécula de ATP, ok? Então imagina só, nós temos aqui um acetil-CoA, mas no caso são quantos? São dois acetil-CoA. Então aqui sempre será o dobro, tá? Sempre será o dobro, por quê? Porque são dois acetil-CoA provenientes, né, de uma única molécula de glicose que se tornou então duas moléculas de piruvato. Isso tudo vai acontecer o quê? Na onde? Na matriz mitocondrial. Este NADH, estes NADH, este FADH2, este NADH, eles vão ser direcionados lá para a cadeia respiratória, o local de produção de ATP. E o ATP, né, este ATP já pode ser utilizado para os processos metabólicos da célula. Notem que também tem a saída do que? Dos CO2, tá? Esses CO2 são provenientes do que? Dos carbonos que estavam aqui na acetil-CoA. Nós temos 1, 2, 3 carbonos, né? Então, nós temos aqui o acetil-CoA. Cada etapa essa daqui tem uma enzima diferente, vocês vão ver isso lá na bioquímica. Sai um carbono, sai um outro carbono, né? E aí continua, né? O ciclo aqui, ele continua para várias etapas do processo metabólico. Existem algumas moléculas aqui, ó, tá? Que elas não necessariamente vão ficar apenas nesse ciclo de Krebs. Elas podem ser usadas também como, como moléculas, né, que vão para outros ciclos também, né? Por exemplo, o ciclo que vai fazer síntese de alguns tipos de aminoácidos, tá? Alguns aminoácidos podem ser metabolizados e entrar aqui dentro do ciclo de Krebs para gerar energia. O ácido graxo ele é quebrado, né, e formado então acetil-CoA, e aí entra aqui para formar energia também. Então o ciclo de Krebs ele é muito importante, pessoal. O ciclo do ácido cítrico, né, também como conhecido, podemos falar ciclo do ácido cítrico, ele é muito importante porque glicose, que era um carboidrato, se torna biruvato, o biruvato se torna acetil-CoA, que entra no ciclo de Krebs e gera então esses transportadores de elétrons e ATP. O ácido graxo, que é um lipídio, ele é convertido em acetil-CoA. Por sua vez, o acetil-CoA ele entra aqui no ciclo de Krebs e faz então a função de o mesmo processo metabólico que o acetil-CoA da glicose fez também. E alguns aminoácidos podem ser convertidos e entrar aqui no meio do ciclo de Krebs também e ser usados também como fonte de produção de energia. Mas é claro, a célula ela necessita primeiramente de fonte energética da glicose, né, de carboidrato, e consequentemente ela pode usar também os lipídios, né? De último caso, ela vai usar os aminoácidos das proteínas, ok? Ciclo de Krebs, então, acontece na matriz mitocondrial para gerar transportadores de elétrons e para gerar a molécula de ATP também. A última etapa, né, que vai acontecer a síntese de ATP, propriamente dito, é a que nós chamamos de fosforilação oxidativa ou cadeia transportadora de elétrons. Lembra, pessoal, do NADH, né, daqueles transportadores de elétrons formados, né, lá no início da nossa explicação? Então, esses transportadores de elétrons eles vão chegar aqui nessas proteínas, que agora nós estamos aqui na membrana interna, tá? Então nós temos aqui, ó, o espaço intermembranoso, né? Acima que seria a membrana externa, aqui nós temos a membrana interna, bicamada lipídica, e aqui a matriz mitocondrial, tá? Notem que nós temos aqui na membrana interna várias proteínas, né? Essas proteínas aqui fazem parte do que? Da fosforilação oxidativa, ou que nós chamamos também de cadeia transportadora de elétron. Por que transportadora de elétron? Porque aqueles transportadores de elétrons que foram gerados anteriormente, eles vão descarregar os seus elétrons nessas proteínas iniciais, e quando ele descarregar esses elétrons, lembrem que aqui tem H+, né? Eu tenho a presença de H+, também proveniente dos transportadores de elétrons.
Esses H+, a partir do momento que eles começam então a transportar esses elétrons de um complexo proteico para o outro, eles favorecem a entrada do H+ para o espaço intermembranar. Então acontece então a entrada de H+, de vários H+ no espaço intermembranar. E aí a concentração de H+ aqui fica muito alto, tá? Dentro do espaço intermembranar, vai ficando muito alto, porque cada vez que vai passando os elétrons na cadeia transportadora de elétrons, ocorre então um bombeamento desses H+, ok? Com essa concentração alta de H+, pessoal, o único local que esse H+ tem a afinidade de passar, de atravessar novamente, é na enzima que faz a síntese de ATP. Nós chamamos de ATPase, tá? Este complexo que ele provoca então a entrada de H+, e essa entrada de H+, favorece uma rotação dessa proteína, e essa rotação favorece a ligação da adenosina difosfato com o grupo fosfato, gerando então o ATP. Então notem como é que é importante a necessidade dos transportadores de elétrons do H+, que são provenientes lá do ciclo de Krebs que nós vimos, que é proveniente da glicólise também, né, que produz os transportadores de elétrons, ok? Para gerar então a molécula de ATP. Então nós temos então uma parte que acontece fora da mitocôndria, que nesse caso nós vimos a glicólise, que acontece no citoplasma. Nós temos uma segunda parte que acontece na matriz mitocondrial, que é o ciclo de Krebs, e nós temos uma terceira parte que acontece na membrana interna, que é a fosforilação oxidativa ou cadeia transportadora de elétron, tá? Todas essas três fases nós chamamos então de respiração celular, ok? Então, a respiração celular é basicamente o que, pessoal? É a geração de ATP. Essa geração de ATP se inicia no citoplasma. Nesse caso, nós estamos dando início com a glicose. A glicose ela é convertida em ácido birúvico, né, ou piruvato. Esse biruvato entra na mitocôndria e se torna então acetil-CoA. Esse acetil-CoA ele vai para o ciclo de Krebs, onde gera, né, os transportadores de elétrons. Ó, olha o tanto de transportador de elétrons que gera, né? E depois, lá na cadeia transportadora, que fica lá na membrana interna da mitocôndria, nós temos então a produção de ADP. Agora notem, pessoal, lembra que eu comentei com vocês que a glicólise, né, que é a quebra da glicose em ácido birúvico, ela gerava 2 ATP? Então, em condições anaeróbicas, sem oxigênio, nós temos a presença de apenas 2 moléculas de ATP. Quando esse biruvato ou ácido birúvico ele é totalmente metabolizado dentro da mitocôndria, nós temos um ganho energético muito maior, tá? Quando nós tratamos da glicose. Quando nós tratamos de ácido graxo, que possui muito mais carbono, essa produção de energia é muito mais alta, pessoal, muito mais alta, tá? Então aqui nós temos o que? A respiração celular, que faz parte lá no citoplasma e dentro da mitocôndria, pessoal, para gerar o que? Para gerar o ATP, tá bom? Nós temos aí a descarboxilação oxidativa, que nós vimos aqui, depois o ciclo de Krebs e depois a fosforilação oxidativa, para fazer o que? A geração de ATP. Outra função da mitocôndria também, pessoal, além de fazer a oxidação, o metabolismo, né, para fazer a síntese de ATP, é também a oxidação de ácidos graxos, tá? Esses ácidos graxos, lembra lá que são moléculas que fazem parte do grupo dos lipídios. Essa oxidação de ácido graxo é para gerar também, pessoal, o que? Energia, para gerar ATP. ATP, tá? Quando isso acontece, quando a geração de ATP dentro da mitocôndria acontece através da oxidação de ácido graxo, nós chamamos de beta-oxidação, tá? Então esse ácido graxo esse ácido graxo, ele é então metabolizado produzindo o que? Olha, acetil-CoA. O acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, né, ou ciclo do ácido tricarboxílico também, né, ou ciclo do ácido cítrico,
ok? E é gerado então transportadores de elétrons que vão para a cadeia transportadora, né, para a fosforilação oxidativa, ok? Então notem, ó, ácido graxo, ele é metabolizado produzindo o que? Acetil-CoA. Mesma forma que nós vimos lá a glicose anteriormente, a glicose, né, só que nesse caso se chama de glicólise. A glicose, ela é metabolizada para formar o que? Acetil-CoA, né? Claro que antes ela vai formar biruvato, o biruvato produz acetil-CoA. No caso do ácido graxo, ele diretamente já é metabolizado e produzido então acetil-CoA, né? Tanto o acetil-CoA proveniente do ácido graxo como o acetil-CoA proveniente da glicose, eles vão entrar onde? No ciclo de Krebs, ok? E eles vão gerar elétrons, vão gerar os transportadores de elétrons, que ambos, né, seja proveniente de ácido graxo, seja proveniente de glicose, eles vão para onde? Para a fosforilação oxidativa que está na membrana interna da mitocôndria. Então, outra função também da mitocôndria é oxidar ácido graxo. Outra função também da mitocôndria, pessoal, é gerar, né, através do gradiente de próton, não gerar energia, mas gerar também calor, ok? Existe uma proteína chamada de termogenina, em que ela faz o bombeamento, né, a entrada, melhor dizendo, de próton, né, que não seja apenas pela ATPase, em que essa entrada de próton favorece a produção de calor. Então, o controle, né, do calor no corpo, né, a indução também da febre, que é o aumento da temperatura, é proveniente do que, pessoal? Dessa proteína, a termogenina. E aonde que ela está presente? Né? Não só pela a febre, né, é gerada por essa proteína, mas também por outras, né, funções, por outros motivos também. Mas aonde que essa termogenina está presente, pessoal? No tecido adiposo marrom. Tá? Então nós temos dois tipos de tecido adiposo, né, que é o tecido que armazena a gordura. Nós temos o tecido adiposo branco, que é usado para gerar energia mesmo, e nós temos o tecido adiposo marrom, que nesse caso é usado para gerar calor. Tá? Os animais que fazem hibernação, que hibernam, né, eles têm tanto uma grande depósito de tecido adiposo branco, como um grande depósito também de tecido adiposo marrom, justamente para armazenar, né, esse calor, para conseguir controlar esse calor, né, que eles têm que ter durante um período muito frio, né, e também o tecido adiposo branco para gerar, né, energia para as células, porque naquele momento eles possuem uma alimentação bem mais baixa, né? Eles não conseguem se alimentar tanto porque está num momento muito de temperaturas muito frias, tá? Então eles diminuem o metabolismo, né? Isso diminui, né, a necessidade de energia, mas por um tempo muito grande, né, como possui o tecido adiposo marrom e o branco, tanto o calor, a manutenção ocorre no calor, calor, né, ele sofre um controle também devido ao tecido adiposo marrom, e questão de energia nós temos o tecido adiposo branco, ok? Outras funções também da mitocôndria é fazer o que nós chamamos de remoção de cálcio do citosol, né? Então, existem alguns momentos que a concentração de cálcio dentro do citossol é muito alta, né? Dentro do citoplasma é muito alta. Isso acaba causando aí danos para a célula. A mitocôndria acaba então removendo este cálcio, né, para dentro da sua matriz. E isso forma então os grânulos de cálcio. Okay? Também tem a função de fazer a síntese de aminoácidos, né? Então, lá no ciclo de Krebs tem vários intermediários que esses intermediários eles são usados para fazer a síntese de aminoácidos, e esses aminoácidos são usados para fazer a síntese de proteína. A mitocôndria também, pessoal, olha só que interessante, está envolvida na morte celular também. Existe uma morte celular chamada de apoptose, pessoal, tá? É uma das mortes celular, né, a apoptose. E quando nós falamos em apoptose em células de mamífero, em seres mais desenvolvidos, nós temos duas vias de apoptose. A via extrínseca e a via intrínseca. A via extrínseca, pessoal, tá? Aqui nós temos uma célula, aqui o núcleo, ela está envolvida em receptores que estão na membrana plasmática. Tá? Então, existem alguns receptores na membrana plasmática que acabam, então,
ativando, né? Acaba tendo ligação de algum tipo de molécula, e essa ligação forma então uma reação em cascata aqui dentro da célula, que acaba então gerando a morte celular por apoptose. Existe também essa extrínseca, né? A extrínseca. E existe também a morte celular apoptótica via intrínseca, ok? Que é via mitocôndria. Então a mitocôndria acaba sofrendo algumas alterações, né? Ela acaba favorecendo alguns sinais, como, por exemplo, né, o cálcio que estava aqui dentro. Se essa mitocôndria não tiver muito viável, esse cálcio vai sair e vai aumentar o cálcio dentro do citoplasma, e isso vai ser um sinal de morte celular por apoptose. Existe também uma proteína, né, que está aqui na crista mitocondrial, na membrana interna, chamada de citocromo C. Este citocromo C ele só fica aqui dentro, enquanto a célula está viável, enquanto a mitocôndria está viável, este citocromo C está aqui na membrana interna. Caso este citocromo C, caso a mitocôndria sofra algum dano, este citocromo C sai para o citoplasma. E aí, esse citocromo C, ele aumenta a sua concentração, né, acaba sendo liberado, e ele ativa vias de morte celular por apoptose. Pessoal, isso que nós chamamos de via intrínseca, né, interna, intrínseca, diferente da via extrínseca. Origem das mitocôndrias, pessoal. Então nós vimos lá no início, né, das nossas disciplinas, que as mitocôndrias foram provenientes de organismos procariotos, né? Nós tínhamos lá uma célula ancestral, nesse caso era uma célula eucariótica, possui núcleo, possui uma membrana plasmática, né? E aqui no seu citoplasma, né, também. Só que essa célula eucariótica, ela era uma célula ancestral anaeróbica, né? Não utilizava o oxigênio. Com uma parte mais evolutiva, né, foi aparecendo o oxigênio, o aumento da concentração de oxigênio, né, ocorreu então que procariotos aeróbicos, né, que utilizam oxigênio, acabou sendo fagocitados para dentro dessas células ancestrais. E como esse procarioto então apresenta então uma membrana, acabou formando então duas membranas, como nós vimos nas mitocôndrias. E conforme foi passando o tempo, né, este ser procarioto aeróbico se tornou então uma mitocôndria. Que argumentos isso? Que argumentos eu posso então provar que as mitocôndrias são provenientes de um procarioto aeróbico? Bom, primeiramente que as mitocôndrias elas fazem autoduplicação, assim como um procarioto, ele se autoduplica. Possui duas membranas a mitocôndria. Por quê? Era a membrana do procarioto que, ao ser imaginado, acabou recebendo parte da membrana plasmática da célula. Como que eu sei que é da célula? A membrana do procarioto ela é muito impermeável. Se eu comparar com a membrana da célula, é mais permeável. E no caso da mitocôndria, a membrana externa é permeável e a membrana interna é impermeável. Então, nós temos uma característica aí que argumenta mais ainda a origem das mitocôndrias. E também, a mitocôndria possui DNA circular, assim como um procarioto. Possui RNA e ribossomos, assim também como um procarioto. A reprodução da mitocôndria, pessoal, ela é através de uma divisão simples, né? É uma autoduplicação, né? A organela mesmo se divide, pessoal. Então, primeiramente, né, ocorre então a duplicação do DNA, né? Então, o DNA circular ele se duplica. Depois a célula, a organela, perdão, aumenta de tamanho e aí depois então realiza a divisão desta organela, ok? Dividindo aí o seu material genético, né, o seu conteúdo interno, ok? Tendo aí as mesmas características da organela ancestral. Quando nós comparamos aí o DNA da mitocôndria com o DNA do núcleo, pessoal, eles são muito diferentes. Tá? Então, primeiramente, é o tamanho. Né? Na mitocôndria, são várias cópias circular. Né? No caso da nuclear, do DNA nuclear, são várias cópias também, mas não é circular. Né? Ela é uma molécula muito maior. No caso do DNA mitocondrial, não possui estonas. No caso da nuclear, sim, possui estonas, que são proteínas que auxiliam na compactação. No caso do DNA mitocondrial, possui apenas uma única origem de replicação,
Que é isso, pessoal? Imagina só, aqui ó, nós temos o DNA circular da mitocôndria, né? Vamos supor que esse DNA ele precisa ser duplicado. Aí vem as enzimas que vão fazer essa duplicação, mas primeiramente tem uma região, uma origem que deve ser reconhecido para fazer a replicação. No caso do DNA mitocondrial, apresenta apenas uma única origem de replicação, né? Então essa única origem de replicação, as enzimas vêm aqui e começam a fazer a síntese de uma nova molécula. No caso do DNA nuclear, do DNA da célula, do núcleo, como é muito maior, ela possui várias origens de replicação, ok? O DNA mitocondrial é muito pequeno, né? Tem aproximadamente aí 37 genes, no caso nuclear é muito maior. O DNA mitocondrial não gera todas as proteínas da mitocôndria, então a maioria das proteínas mitocondriais elas são provenientes do DNA nuclear e também as unidades de ribossomos são diferentes, né? Nós estamos aqui tratando primeiramente do DNA, mas quando nós falamos também em questão do RNA, o RNA também é diferente, né? O RNA ribossômico, os ribossomos eles são diferentes quando nós comparamos então o ribossomo no citoplasma com o ribossomo que está dentro da mitocôndria. Okay? Então algumas diferenças aí do DNA mitocondrial contra aí versus, né, o DNA do núcleo. Pessoal, sobre mitocôndria é isso. Tá? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Boa videoaula para vocês e um abraço aí a todos.